Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É um prazer, uma honra muito grande servir essa igreja junto com vocês. E também uma pressão muito grande. Mas até a gente começar a pregar, o coração fica assim meio acelerado. Mas quando a gente começa a pregar, parece que o poder da palavra, o poder do Espírito na palavra, ele toma conta da gente e aí passa. Eu estava observando aqui, primeiro, é muito bonito ouvir daqui a igreja cantando. Como é bonito, né, Josué? Coisa linda, gente. Estava quase chorando aqui já. Tão bonito que é. E eu observei nos cânticos muitas vezes aparecem as palavras vivo, morto, morreu, viveu, vivi. Essa palavra se repete muitas vezes no meio dos cânticos. E na Bíblia também. Já brincou daquela brincadeira vivo-morto quando era criança? Quem está em pé, vivo, né? Morto, aí tinha que agachar rapidinho. E às vezes a criança se perdia, né? A hora que estava de pé, a hora que estava morto, e confundia. Como que nós sabemos que estamos vivos? Bom, o médico ele tem lá os métodos dele, né? Um deles é o batimento cardíaco, né? Quando a pessoa está em coma, aí já são coisas mais elaboradas, mais complicadas. Pensando nisso, será que, e diante de Deus, a ciência tem seus métodos de comprovar que uma pessoa está viva, mas e diante de Deus? Como que Deus faz, ou como Ele se manifesta para nos comunicar que estamos vivos? Será que eu dou sinais para Deus que eu estou vivo? Eu queria pensar com os irmãos em Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Será que eu estou vivo? Será que eu dou sinais de vida para Deus de que eu estou vivo? Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto fala de morte, vida. Mortos, vivos. Morte, ressurreição. Ele abrange duas fases na vida de uma pessoa, ou das pessoas. E então, eu queria propor para a gente pensar essa noite. Se eu estou vivo,
qual o propósito da minha vida? Esse texto fala sobre isso. Se eu estou vivo, qual o propósito da minha vida? Primeiro, Paulo vai trabalhar a ideia de que eu estava morto e eu não sabia. Depois ele vai trabalhar versículo de 1 a 3. Depois do versículo 4 a 9, Paulo vai trabalhar: Deus me deu vida, agora eu sei. Depois no versículo 10, Paulo vai trabalhar: eu estou vivo e vou trabalhar. Essa é a proposta para a gente pensar em cima desse texto essa noite. Acompanha comigo os versículos de 1 a 3. Eu estava morto e não sabia. O morto não sabe que está morto. Olha que interessante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo começa a falar na segunda pessoa do plural, vós. Depois, ele se inclui, nós andamos, nós fizemos. Então, a gente pode imaginar, olhando para esse texto, que todas as pessoas, em algum momento da sua vida, esteve morto, espiritualmente morto. É isso que Paulo está dizendo. E ele se inclui nisso. Esteve morto em algum momento. Essa é uma característica dos salvos, ter a consciência de que um dia estava morto. Romanos 3, 23 vai confirmar isso, dizendo que todos, em algum momento, estiveram separados da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. E Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Logo, Romanos 3 fala que todos pecaram, então todos morreram. Em algum momento da nossa vida, estivemos mortos. Até aqueles que nasceram na igreja, que foram apresentados aqui, que foram batizados quando tiveram consciência do seu pecado, estavam mortos. Embora a influência do serviço dos pais ao Senhor tenha influência nos filhos, estiveram mortos. Todos nós passamos por isso. Andamos segundo o curso desse mundo, o curso do príncipe da potestade. Apocalipse 12, 7 vai dizer que Satanás foi derrubado de onde ele estava. Então, esse príncipe da potestade é Satanás. Não temos dúvida disso. Apocalipse 12, versículos de 7 a 9, vai descrever a queda dele. Então, as pessoas mortas, elas pensam que não estão influenciando e não estão sendo influenciadas. Mas o texto diz que, enquanto estamos mortos, nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o curso do príncipe da potestade, que é Satanás. Então, nós servimos a ele sem saber. É muito interessante que o morto, ele tem algumas características. O morto não tem vontade própria. E é interessante que o morto espiritual também não tem vontade própria. Jesus disse em João 8,34 que quem peca é escravo do pecado. Ele se torna escravo. Não tem vontade. Pelo menos não vontade espiritual. O morto não tem circulação sanguínea. O sangue não circula mais. E nós temos uma relação muito íntima com o sangue, porque lá no Êxodo, o sangue do cordeiro foi passado na porta para que o anjo da morte passasse por cima. A relação do sangue está de Gênesis a Apocalipse. Mas o morto não tem sangue. Não mais, não circula mais. Jesus teve que verter o seu sangue
para nos purificar da maldição do pecado, nos livrar dela. Todo o Antigo Testamento você vê a presença do sangue, com os holocaustos, o sacrifício que tinha que ser feito por causa dos pecados do povo. Mas o morto, ele não tem mais essa relação com o sangue. Parou. Não tem. O morto não fala. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separam de Deus. E Deus não ouve as nossas orações. Então o morto espiritual não pode falar com Deus, porque Deus não ouve a oração dele. Os mortos, eles causam tristeza e dor aos vivos. Os que estão vivos, que conhecem pessoas que estão espiritualmente mortas, essas pessoas sofrem. Assim como as pessoas sofrem quando seus entes queridos morrem fisicamente. É interessante que a gente pode perceber isso lá em Lucas 15, de 31 a 32, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. No final da parábola, olha só o que diz o texto. Então lhe respondeu o pai. O filho fala para o pai: eu vou embora, me dá a minha herança que eu vou embora. E o pai, em vida, dá a parte que seria do filho depois que o pai morresse. E o filho vai embora e gasta todo o dinheiro e começa a passar fome lá. E depois de muito tempo, esse filho se arrepende e volta para casa. O pai ficava esperando o filho. Então ele vê o filho de longe, recebe o filho. E aí, então ele vai conversar com o filho mais velho. E o filho mais velho fica revoltado. Fala: olha, vocês estão festejando porque esse rapaz gastou tudo. Jogou tudo fora. Viveu com meretrizes aí, uma vida desregrada. E agora ele vem e o senhor mata um boi para ele? Ou novilho para ele? Então o pai responde para o filho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava morto. E ele causou muito problema em casa, muita dor, muita tristeza para essa família. Porque ele estava vivo, mas morto espiritualmente. Marcas de um morto. Em João capítulo 3, versículos de 1 a 15, Jesus tem um encontro com Nicodemos, um homem religioso, um homem entendido das Escrituras, e Jesus tem uma conversa com ele sobre nascimento, nascer de novo. E aquele homem fica confuso e fala: mas Jesus diz para ele assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer não pode ver o reino. Então pode ser que exista uma pessoa velha de idade que ainda não nasceu, morto espiritualmente. E aí Jesus diz para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Morto espiritual não entra no reino de Deus. E todos nós andamos um tempo como morto, como diz o texto aqui, dos versículos de 1 a 3. Você se lembra do tempo em que você andou morto? Tem consciência que andou morto? Porque o vivo tem consciência que andou morto. Mas se você ainda não teve essa consciência de que andou morto, olha para trás e vê como eu estava morto e não sabia. Estava morto e não sabia. Eu estive morto 35 anos da minha vida, morto, e eu não sabia que estava morto. Essa noite, o Senhor te dá a oportunidade de passar de morto para vivo. Se você não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, entregando para Ele a sua vida, reconhecendo que você esteve morto nos seus delitos e pecados, essa noite, o Senhor te dá a oportunidade
de passar de morto para vivo. E aí você vai enxergar por onde você estava andando, que rumo você estava seguindo. Eu passei por isso há pouco tempo, não muito tempo. Então, primeiro, eu estava morto e não sabia. Segundo, Deus me deu vida. Agora eu sei. Está nos versículos de 4 a 9. Deus me deu vida. Agora eu sei. Olha só o que diz o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Então, agora Paulo faz um contraste. Andávamos mortos, mas Deus nos deu vida. É isso que é o Evangelho. Jesus, pelo seu sacrifício, é capaz de tirar uma pessoa morta e trazer a vida. Ele nos deu vida quando nós andávamos em nossos delitos e pecados, andando o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade, Satanás. E o texto diz que ele nos amou. Com grande amor ele nos amou. Como que Deus pode amar alguém que segue Satanás, que está morto espiritualmente? O texto responde, final do versículo 5, pela graça, salvo. A graça de Deus. Deus é capaz de amar o seu inimigo, porque a Bíblia diz que quem está morto espiritualmente é inimigo de Deus, está sob a ira de Deus. Mesmo assim, Deus ama, por causa da graça dele. É muito interessante olhar para o que Deus fez com Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. A Bíblia diz que já cheirava mal. Pena que o morto espiritualmente não exala o cheiro, né? Senão a gente ia saber. Mas seria ruim que a gente ia querer ficar julgando as pessoas, né? Lázaro estava vivo. Ele não tinha consciência, não tinha domínio de nada, não tinha propósito de nada. Mas Jesus, com a sua palavra, fez Lázaro sair da sepultura. Ressuscitou Lázaro. É muito interessante a graça de Deus se manifestar. Romanos 9, Paulo, trabalhando a ideia da graça, então ele fala sobre os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. E aí ele fala que a Rebeca estava grávida e tinha 2 filhos no ventre dela. E Deus, então, aparece para ela e fala assim, olha, o mais velho vai servir o mais novo. E a Bíblia diz que os gêmeos brigavam dentro do ventre da mãe. Mas Paulo explica que eles não tinham feito obra alguma. Não tinham feito nem mal nem bem, porque eles estavam dentro da mãe. Mas a graça e a eleição de Deus escolhe um em detrimento do outro. Na prática, o que isso significa? Eu não tinha nada para que Deus me escolhesse, nada. Eu não fiz nada para que Deus me escolhesse, nada. Mas Ele escolheu. Foi assim que Ele fez com os gêmeos. E essa explicação é maravilhosa de mostrar a graça de Deus. Deus não te chama por algum atributo que você tem, não é porque você é inteligente, que você é esperto, não é porque você é estudado, ou porque você é simples e não tem instrução. Deus não chama ninguém por isso. É graça dele.
Ele convida os homens à sua graça, a tornar mortos em vivos. É assim que Deus faz. Não temos nada que possa convencer Deus a nos chamar à vida, como diz o texto, tornar mortos em vivos. Pela graça sois salvos. Isso não é de vocês, é dom de Deus. Tem pessoas que não aceitam o convite da graça, não fazem parte da história de Deus. A Bíblia conta a história de Deus e Ele nos convida a fazer parte dessa história, transformando mortos em vivos. Esse é o propósito do Evangelho. E você que não tomou sua decisão em relação à graça de Deus, eu respondi à graça de Deus. Ele me convidou para fazer parte da história dele. Eu aceitei. Se você não aceitou ainda, talvez essa noite, talvez o dia seja hoje, você aceitar a graça de Deus e ter vida. E então ter consciência do tempo em que você esteve morto. Você não conseguia saber. Estava morto e eu não sabia. Estou vivo, agora eu sei. Terceira lição, eu tiro desse texto. A primeira, eu estava morto e não sabia. A segunda, estou vivo, agora eu sei. E a terceira, estou vivo, vou trabalhar. Está no versículo 10. Acompanha comigo a leitura, por favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Estou vivo, vou trabalhar. É isso que o texto está dizendo. Mas é muito interessante como que Paulo trabalha, ele contrasta então o verso 10 com os versos de 1 a 3. Porque ele fala de más obras, como eu trabalhava, por onde eu andava, com quem eu andava. No verso 10, ele vai dizer que eu fui feito de novo, novamente, por causa da graça que ele explica antes, por causa da vida que eu recebi em Cristo Jesus. E aí ele fala que agora, no final, preparou para que andássemos nas boas obras. A diferença, o contraste entre o versículo 10 e os versículos de 1 a 3. É muito interessante isso que ele fala, feitura dele, feitura de Cristo, feitura de Deus em Cristo. Nós, mortos, pessoas mortas, agora somos parecidos com ele. Somos da mesma forma, ou mesma forma. Interessante essa palavra, né? A mesma palavra, a mesma coisa. E é interessante que nós vemos essa questão de semelhança, aparência, igualdade, em Gênesis, no capítulo 1. Então, Deus cria Adão, e no capítulo 2 ele fala, olha, Deus criou Adão conforme a sua imagem e semelhança. Depois, no capítulo 3, a queda. A mulher escuta o conselho da serpente, comeu a fruta que não era para comer, entregou ao seu marido, e eles são expulsos do jardim. Depois eles tiveram Caim e Abel. E depois disso, no capítulo 5, a Bíblia diz que Adão teve um filho. E esse filho não é conforme a imagem e semelhança de Deus, mas é conforme a imagem de Adão. Olha que coisa impressionante. Então, o homem que gera homem, isso Jesus explica lá em João capítulo 3, que carne gera carne, espírito gera seres espirituais. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão,
ele soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Então é o Espírito que nos faz espirituais. Por isso Paulo fala que estávamos mortos, porque não tínhamos o Espírito de Deus. Então, quando em Cristo Jesus, aqui nos versículos de 4 até o versículo 9, pela graça de Deus, então nós voltamos à imagem e semelhança do Filho de Deus. A imagem de Deus em Cristo. Então agora nós somos parecidos com Deus. Agora nós somos semelhantes a Jesus. Agora nós vamos caminhar com Ele. Agora nós vamos conversar com Ele. Porque agora eu estou vivo. E existe essa diferença. A imagem do homem e a imagem de Deus. A imagem e a semelhança. Porque o pecado, embora eu tenha essa imagem ainda, mas o pecado esconde ela. Ele não deixa ela aparecer. O homem gera o homem. Meu pai gerou o Jonas à semelhança dele. Porque ele era carne. E aí em Cristo, então, eu sou gerado à semelhança dele. Então, um contraste grande entre com quem eu andava antes e com quem eu andava agora. As obras que eu andei e as obras que eu ando agora. Consegue ver a diferença? Consegue perceber? Você está vivo? Então, eu quero te convidar para a segunda parte. Estou vivo, vou trabalhar. Aqui, esse texto fala, no final, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, tem dois tipos de obras que a Bíblia trata. A primeira é a obra que Deus faz em mim, mudanças dentro de mim. Isso nos dá em Gálatas capítulo 5, tem versículo 19, fala das obras da carne, que são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, e a lista é grande. Essas obras, então, obras que estão dentro de mim, coisas da carne, da minha carne, do homem morto. É um tipo de obra com efeito moral. Então, a minha luta agora contra essas obras dentro de mim. E ninguém sabe o que eu faço. Ou talvez saiba. E aí, essas obras vão contrastar com o fruto do Espírito. O Espírito vai começar a me ensinar a ser uma pessoa diferente. Amar, a ter paz, a ter alegria, a manifestar a paz e a alegria, a fidelidade, a bondade, a benignidade. Isso é fruto do Espírito em mim, quando eu aceito a graça, o presente de Deus. Ele começa a agir em mim. Mas aqui, essas obras que estão aqui, ela vem da palavra ergon, ou ergomai, significa trabalho. Então aqui que vem o propósito da vida, da nova vida em Cristo. Eu estava morto e não sabia. Estou vivo, agora eu sei. Então, trabalho. Esse é o propósito aqui do final do versículo. Deus preparou de antemão as obras para que andemos nelas. Então, quando nós olhamos aqui para Mateus 5, por exemplo, quando Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, os misericordiosos exercem misericórdia, obra para fora. Os pacificadores, os perseguidos por causa da pregação, a justiça de Deus. Aí ele fala dos profetas. Então, aqueles que pregam, obra para fora. Em João 5,20, Jesus diz assim, maiores obras que essa vocês farão. E Jesus tinha curado um homem doente
há 38 anos, um paralítico. Obras referente às pessoas doentes, obras para fora. No capítulo 9, Jesus tinha curado, em João 9, curado um homem cego. Obra para fora. Em João 14, 12, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farão também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Obras, trabalho, ergon, não são as obras que o Espírito faz em mim, mas as obras que eu faço agora, com as minhas mãos. Em Atos, capítulo 9, é muito interessante a história de Dorcas. Diz assim que, olha o versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Mesma raiz da palavra ergon, obras que eu faço com as minhas mãos. Aqui está o propósito da nova vida em Cristo. O propósito da minha vida é trabalho, obras. Foi para isso que Jesus me deu vida. Esse é o sentido. Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, diz assim: Deus chamando Paulo e Barnabé para a pregação, a missão. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A obra aqui, a obra missionária, Deus separando pessoas. Você faz parte da obra missionária? Tem participado financeiramente? Tem participado com orações? Participado com apoio? Conversado com algum missionário? Ou com as pessoas que conversam com os missionários? É obra. Propósito da minha vida. Propósito da tua vida. Se envolver com missões. 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai tratar então da contribuição material com a obra de Deus. Igreja, missões. Você tem participado dessa obra? Esse é o propósito da tua vida. Para isso que Deus transforma mortos em vivos, para que a obra dele seja feita, para que eu e você, nós assumamos o nosso lugar nessa grande obra que está sendo feita, por poucas pessoas, podemos assim dizer. É para isso. O propósito da minha nova vida em Cristo. Trabalhar. Aqui em Efésios, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Então, fechando essa ideia das obras, olha o que diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Chamou para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você está inserido no corpo de Cristo? Tem consciência que um dia você esteve morto e agora vive? Então você tem que fazer parte dessa obra. Se você vem à igreja, vem e vai embora e não participa de nada e não está ligado com o corpo, não está trabalhando, praticando as boas obras que Deus de antemão preparou, pode ser que a sua vida esteja fora do propósito para o qual Deus te deu vida. Ele te deu vida para as boas obras. Assim como Satanás usa o morto para as más obras, Deus agora vai usar o vivo para as boas obras. É muito interessante, porque
que Deus faz na nossa vida. Quando nós estamos vivos e nós perguntamos ao Senhor, né? O que o Senhor quer que eu faça? Ele responde. Eu, no começo desse ano, eu já tinha conversado com o pastor Waldenberg. Eu deixei algumas coisas que eu fazia aqui na igreja, e algumas coisas que eu fazia fora da igreja, porque eu precisava, ou preciso dedicar um pouco mais de tempo à minha casa. Eu estou fazendo isso. E numa das madrugadas eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não posso ficar totalmente parado. O que o Senhor quer que eu faça? E aí, uns dias depois, perguntando isso, eu recebo uma ligação do seu Nelson. Jonas, eu preciso visitar algumas pessoas, eu preciso de alguém para ir comigo. Você pode ir comigo? Como é que eu vou dizer não com um convite desse? Não tem como negar. Eu falei, eu vou, seu Nelson. Eu vou com sim. 85 anos. E ainda tem problema na perna, e a perna direita, a esquerda, o joelho para baixo, é mecânica. 85 anos. E vai lá em casa dirigindo. Para a gente fazer visita. Sabe de quem que eu me lembro? Caleb. Com 80 anos, Caleb fala para Josué, eu estou tão forte agora como foi no começo. Estou pronto para sair a batalha como para voltar dela. Pode me colocar aí. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Tem pessoas que quando perde um ente querido, parece que acabou. Não acha mais sentido na sua vida, não acha mais propósito na sua vida, mas Deus tem propósito na sua vida. Mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com sofrimento, Deus tem propósito, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Sr. Nelson é um exemplo de vida para mim. Que coragem, que disposição, porque Deus tem propósito. Deus levou a sua companheira, a sua amada, mas Deus tem propósito na vida dele. E Deus tem propósito na tua vida. Eu estive visitando a dona Odila. E durante alguns dias eu não tinha o que dizer para ela. Eu falei, dona Odila, Deus tem propósito em tudo isso, dona Odila. Deus tem propósito em tudo isso. E eu pedi ao Senhor, Senhor, qual é o propósito? E um dia eu fui visitar a dona Odila. E quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa cuidando dela, como sempre tinha. E eu comecei a falar para ela do presente, de um presente. Então eu preguei para ela esses versículos aqui. Falei, olha, a graça é um presente de Deus. Deus está te dando um presente hoje. E ela chorou. Porque ela falou, quando eu cheguei aqui hoje, a dona Odila quis me dar um presente e eu não aceitei. Então, eu falei para ela, dona Odila, Deus tem propósito na tua vida, porque hoje Ele salvou uma pessoa dentro da tua casa, na tua mesa. Propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Eu queria compartilhar isso com você esta noite. Você tem consciência de que você um dia foi morto, andou morto? Tem consciência que a graça de Deus te alcançou? Agora você está vivo? Sabe que está vivo? Então eu te convido, vamos trabalhar? Vamos fazer as obras de Deus que Ele de antemão preparou? Você aceita esse convite? Eu te convido a ficar de pé, junto comigo, entrar na obra de Deus, que Deus preparou, como pessoa viva em Cristo, cidadão do céu. Se você está disposto a entrar, a cumprir o propósito de Deus na sua vida, fica de pé.
Nós vamos orar. E o Senhor vai nos ajudar a entender o propósito da nossa vida e cumprir esse propósito. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor. Eu reconheço, ó Deus, que eu andei morto. E agora eu tenho consciência disso. A tua graça me alcançou. E alcançou meus irmãos também. Andamos em obras mortas. Mas agora recebemos vida. Estamos vivos, Senhor. Porque o Senhor nos deu vida. E nós queremos cumprir o propósito da nossa vida. As obras, as boas obras que o Senhor preparou, Senhor. E nós estamos aqui diante do Senhor, de pé. Assim como o Sr. Nelson se dispôs. Dispondo-nos, ó Deus, a fazer a tua obra. A obra que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós queremos fazer. Manifesta, ó Deus, a tua vontade. Para que nós saibamos onde o Senhor nos quer trabalhando na tua obra. Não ficar parado, Senhor. Não queremos estar vivos com aparência de mortos. Não. Não, Senhor. Estamos vivos e queremos trabalhar como vivos. Assim como o Senhor fez com Lázaro. Aqueles entre nós, Senhor Deus, que estão vivos com aparência de mortos. Que o Senhor traga eles para fora, Senhor. Para fora da caverna, Senhor Deus. Porque Satanás quer que nós fiquemos dentro da caverna. Sem sair, sem lutar, sem trabalhar. Mas o Senhor quer que nós trabalhemos na tua obra. As obras que o Senhor de antemão preparou. E nós queremos fazer isso. E precisamos da tua ajuda. E nós pedimos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.